Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 20 de fevereiro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 9, versículos 14 ao 29, que diz assim: Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: Que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: Desde quando ele está assim? O pai respondeu: Desde criança. E muitas vezes o Espírito já o lançou no fogo, na água, para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: Se podes. Tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: Ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos chama muita atenção. Estamos diante de um fato, o fato de que um pai leva o seu filho, que está com o espírito mau, tem a intenção de levar para Jesus, mas encontra os discípulos e pede para que os discípulos expulsem o espírito. Os discípulos não conseguem. E aí eles encontram Jesus, ficam surpresos, vão ao encontro de Jesus. Jesus pergunta o que está acontecendo, né? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que tem um espírito mudo. Aí contou todo o sofrimento, cada vez que o espírito o ataca, joga no chão, ele começa a espumar, range os dentes, enfim, conta toda a situação de sofrimento. Era um sofrimento muito grande para o filho e para o pai também, mas mais para o filho que estava possuído por aquele espírito. E aquele homem disse: Eu pedi aos teus discípulos para expulsar o espírito, eles não conseguiram. Interessante, nos chama a atenção a forma como Jesus reage a isso.
Porque Jesus vai dizer: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Olha o que Jesus diz. Até quando estarei convosco? Até quando? Até quando eu terei de suportar-vos? Meu povo, se tem uma coisa que Jesus não gosta e não atura, é a incredulidade. Sim, porque Jesus já tinha se manifestado várias vezes e manifestado a sua divindade. Já tinha realizado curas, milagres. Sim. E mesmo assim os discípulos não acreditavam ainda suficientemente. Interessante aqui, porque o que vai acontecer depois? Jesus, ele pergunta desde quando está assim, o pai conta, né? Desde criança. Várias vezes o espírito tentou matá-lo, jogando no fogo, enfim. E aí, interessante porque aquele pai vai dizer assim, ó: se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse: se podes. Tudo é possível para quem tem fé. Olha o que Jesus diz. Tudo é possível para quem tem fé. Ei, eu pergunto para você, como é que está a sua fé? Como é que anda a sua fé? Tudo é possível para quem tem fé. Mas veja, meu povo, uma das coisas que o Evangelho quer nos chamar a atenção é que muitas vezes acontece conosco o que aconteceu com aquele homem. O pai respondeu, né? Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Ou seja, a gente tem fé muitas vezes, mas não uma fé suficiente. E é por isso que temos que crescer na fé. Nós temos a necessidade de crescer na fé. Entenda isso. Nós temos a necessidade de crescer na fé. Jesus quer que nós sejamos homens e mulheres de fé. De fé. Uma fé convicta. Uma fé convicta. Tudo é possível para quem tem fé. Talvez você já seja de anos de caminhada na igreja, numa vida espiritual. Você tem percebido que você tem crescido na fé? Ou você não cresce mais na fé, chegou no nível que não parou e não sente a necessidade de crescer na fé? Nós temos necessidade de crescer na fé, sim, meu povo. E o interessante é porque se a gente não cuida da fé, se a gente não cultiva a fé, se a gente não cresce na fé, nós podemos até perdê-la. Nós podemos até vacilar na fé, faltar com a fé. É o que o pai está dizendo. Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Talvez a sua fé ainda não seja suficiente para enfrentar determinadas situações. Interessante isso porque a gente tem fé, mas a gente se encontra muitas vezes em determinadas situações que parece que a gente entra em crise de fé. A nossa fé diante daquela situação parece que não é suficiente. Por isso a nossa necessidade de pedirmos ao Senhor: Senhor, vem em auxílio da minha falta de fé, ajuda a minha falta de fé. Temos que pedir, meu povo, e temos que cuidar, cultivar a nossa fé para que ela cresça. Precisamos crescer na fé. Jesus expulsa o espírito mal. Interessante é porque depois os discípulos eles vão perguntar: por que nós não conseguimos expulsar aquele espírito? E Jesus ele vai responder: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. E aqui, meu povo,
é algo que nos chama muita atenção. Duas coisas que nós precisamos ter e cultivar na nossa vida: a fé e a oração. São duas coisas que precisam estar juntas e uma não vive sem a outra. A fé e a oração. Como é que está a sua fé? Como é que está a sua oração? A sua vida orante? Quando nós somos verdadeiramente homens e mulheres de oração e de fé, nós experienciamos maravilhas, as maravilhas de Deus, milagres de Deus, prodígios de Deus. Peçamos hoje ao Senhor que nos faça crescer na fé, que aumente a nossa fé, mas que também nos dê a graça de termos um coração orante, de sermos verdadeiramente pessoas de oração, para que diante das adversidades da vida, de situações difíceis da vida, nós possamos agir pela fé e pela oração. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.